Que a paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja com o seu coração. Seja muito bem-vindo a mais um momento da palavra. Temos falado a respeito da salvação pela graça, o maravilhoso modo de Deus reconciliar consigo o ser humano caído, os eleitos do Senhor. A única solução para o mundo apresentada na justiça de Deus, uma vez que a lei evidenciou e evidencia o estado de pecado do homem, sendo este pecador, então, merecedor da condenação eterna. O único meio de resolver isto foi a justiça de Deus manifestada, publicada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Já falamos sobre a redenção em Jesus, falamos sobre a propiciação em Jesus em vídeos anteriores. E agora falaremos mais um pouco do texto de Romanos 3, 25 a 26. Mas antes, eu quero falar a você que, se Deus nos permitir, amanhã nós estaremos inteirando ou completando a devocional de número 200. Então, nós preparamos um vídeo especial, com participação especial para você. Então, aguarde e confira amanhã, se Deus assim o quiser. Deus nos abençoe nesta palavra. O texto que nós temos lido, que é Romanos 3, nós já falamos sobre os versículos 19 e paramos então no 25. Quando ele falou no 24 sobre a questão de Jesus ser a nossa redenção, e no versículo 25 ele diz sobre Jesus ainda: a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, da sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E no versículo 27, ele então questiona sobre a questão da arrogância do homem poder bater no peito. Não pode bater no peito, porque não tem como bater no peito, sendo a salvação tão somente pela graça. O que ele está dizendo aqui é que Jesus Cristo é a redenção, ou seja, o preço do resgate pago. Ele é a propiciação, ou o sacrifício que desvia a ira justa de Deus de todo aquele que crê em Jesus. No caso, a ira para Jesus, ele recebe essa ira, e agora ele fala sobre essa manifestação da justiça, tornar a justiça pública, visível, trazer então ao conhecimento das pessoas essa justiça que é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele diz: por ter Deus tolerado e deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então a questão é: como se deu a justiça de Deus, sendo que homens pecaram de Adão, e eles não sofreram a penalidade da condenação imediatamente? É porque no plano de Deus, a cruz já estava contida e ela tinha um tempo determinado. Aqueles que morreram antes de Jesus aparentemente não foram punidos, no entanto, aqueles que morreram crendo, né, morreram na fé. Nós temos homens e mulheres que se mantiveram firmes no nosso Deus, e eles não tinham Jesus. Como pode então eles ser salvos? Salvos pelas suas obras? Não, de forma alguma. Todos eles que foram salvos antes de Jesus foram salvos porque creram na promessa. A igreja, ela começou ali no jardim do Éden, na promessa de Deus, quando ele disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, referindo-se então a Jesus. Então ele diz assim: manifestou a justiça, quer dizer, mostrou que realmente o que estava antes como aparência, a impunidade do pecado daqueles que morreram mesmo em Deus e sem receber a sua condenação,
crendo na salvação eterna, mesmo antes de Jesus, parece que isso era impunidade, mas na verdade tudo isso estava apontando para um ato de justiça posterior. Então ele faz o sacrifício da cruz de maneira pública para que todos vejam a sua justiça. Então assim, a cruz de Cristo, ela mostrou que a sua eficácia não dizia respeito apenas àqueles que ali estavam, ou para nós que vivemos depois deste evento crendo em Jesus, mas também a cruz de Cristo é eficaz para aqueles que viveram antes crendo na promessa de Deus. E aí ele vai contando aqui, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo. Ou seja, o próprio Jesus ser o justo e o justificador, tanto dos que morreram antes de Jesus, dos que morreram no tempo de Jesus, dos que morreram depois e morrem depois de Jesus, sendo que isto só é possível para aquele que crê. Então a salvação, ela é um ato simples de fé e não um ato relacionado à minha obediência. Uma vez que eu tenho fé em Jesus, automaticamente eu busco obedecer os seus mandamentos. Não dá para dizer que tem fé em Jesus e não obedecer os seus mandamentos. Assim sendo, este ato de cruz, a justiça de Deus foi manifestada, ou seja, foi publicada. Jesus foi crucificado à vista de todos, num monte chamado o Monte da Caveira, onde as pessoas passavam e viam ali Jesus crucificado. Isto para dizer visivelmente que Jesus, que Deus, o Pai, não foi injusto em momento algum e que o seu propósito estava sendo cumprido, tanto para aqueles que creram antes da morte de Jesus, como aqueles que creram no tempo da morte de Jesus, como nós que cremos depois da morte de Jesus. Esse sacrifício ele é perfeito e ele é maravilhoso. No entanto, a gente não pode ser enganado pensando que isso serve para todas as pessoas, que Deus é amor e por isso tudo ficará bem para todas as pessoas. O sacrifício de Cristo nos é oferecido e só é eficaz para aquele que crê. Então, por isso, você é convidado a crer em Jesus, confessá-lo publicamente como Senhor e Salvador da sua vida. Deus abençoe grandemente e até amanhã com a nossa programação especial, com uma participação especial de um grupo amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Um grande abraço e até lá.